Capítulo 6. Lição número 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Anos atrás, concedi uma entrevista a um jornal de Singapura. A jovem repórter chegou na hora e, imediatamente, começou a entrevista. Sentamos na recepção de um hotel luxuoso. Tomamos café e falamos do objetivo da minha visita à cidade. Eu devia dividir o palco com Zig Ziglar. Ele falaria de motivação e eu, dos segredos dos ricos. Gostaria de ser, um dia, uma autora de best-sellers como o senhor, disse ela. Eu já li alguns de seus artigos no jornal e fiquei impressionado. Tinha um estilo forte e claro. Seus artigos atraíam o interesse do leitor. A senhora tem um ótimo estilo. Respondi. O que impede de alcançar seu sonho? Parece que não consigo ir adiante, respondeu ela, calmamente. Todos dizem que os meus romances são ótimos, mas não acontece nada. Então eu continuo no jornal. Pelo menos dá para pagar as contas. O senhor teria alguma sugestão? Sim, retruquei, animadamente. Um amigo meu tem, aqui em Singapura, um curso que ensina as pessoas a vender. Ele dá cursos de treinamento em vendas para as principais empresas desta cidade e penso que se a senhora assistisse a um deles, sua carreira poderia se beneficiar bastante. Ela se espantou. O senhor está dizendo que eu deveria aprender a vender? Balancei a cabeça afirmativamente. Está falando sério? Voltei a fazer que sim com a cabeça. O que há de errado com isso? Agora eu estava recuando. Ela se ofendera com o que eu disse. Preferiria não ter dito nada. Na minha tentativa de ser útil, comecei a defender a minha sugestão. A repórter disse para mim: tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Fui para a universidade para não ser vendedora. Odeio vendedores. Eles só pensam em dinheiro. Diga-me, para que vou estudar vendas? Ela começou a arrumar suas coisas. A entrevista tinha acabado. Na mesa em frente ao sofá, estava um exemplar de um best-seller que eu publicara. Peguei o livro e algumas notas que ela fizera em um bloco. Está vendo isso? Disse eu apontados para suas anotações. Ela olhou para o bloco. O quê? Disse, confusa. Novamente, apontei para suas anotações. No bloco, escrevera, Robert Kiyosaki, autor de best-sellers. Aqui fala autor de best-sellers, não diz melhor escritor. Falei, calmamente. Seus olhos se arregalaram de imediato. Sou um péssimo escritor. Você é uma grande escritora. Eu frequentei cursos de vendas. Você tem um mestrado. Junte as duas coisas e você terá uma autora de best-sellers e uma boa escritora. Seu olhar estava enfurecido. Nunca me rebaixarei tanto quanto chegar a aprender a vender. Pessoas como o senhor não têm nada que ficar escrevendo. Fui treinada profissionalmente para escrever e o senhor, para vender. Não é justo. Exasperou. Guardou o resto das suas notas e disparou pelas amplas portas de vidro para a úmida manhã de Singapura. Pelo menos, na manhã seguinte, sua reportagem era equilibrada e favorável. O mundo está cheio de gente inteligente, talentosa, instruída e qualificada. Encontramos com elas todos os dias. Estão todas ao nosso redor. Alguns dias atrás, o meu carro estava com problemas. Entrei em uma oficina e o jovem mecânico o consertou em alguns minutos. Ele sabia o que estava errado apenas pelo barulho do motor. Fiquei impressionado. Sempre fico chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Ouvi outro dia que menos de 5% dos norte-americanos recebem mais de $100 mil ao ano. Já encontrei gente muito instruída, brilhante, que ganha menos de $20 mil por ano. Uma consultor comercial especializado na área de saúde me dizia que muitos médicos, dentistas e quiropráticos têm dificuldades financeiras. Até então eu pensava que, quando se formavam, os dólares choviam. Foi esse consultor que me disse: falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. O que isso quer dizer é que muitas pessoas precisam apenas aprender e dominar uma habilidade a mais, e sua renda aumentará exponencialmente. Já mencionei que a inteligência financeira é uma sinergia entre contabilidade, investimento, marketing e direito. Combine essas 4 habilidades técnicas e ganhar dinheiro.
Com dinheiro, será mais fácil. Quando se fala de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar mais. O exemplo clássico dessa sinergia era a jovem jornalista. Se ela aprendesse ativamente as habilidades de vendas e marketing, sua renda poderia aumentar de forma espetacular. Se eu fosse ela, faria alguns cursos de redação publicitária além de vendas. Então, em vez de trabalhar no jornal, procuraria um emprego em uma agência de publicidade. Mesmo se seu salário reduzisse, ela aprenderia a se comunicar sinteticamente, como se faz com tanto sucesso na publicidade. Ela também aprenderia relações públicas, uma habilidade importante. Aprenderia a obter milhões em publicidade gratuita. Então, à noite e nos fins de semana, escreveria seu grande romance. Quando tivesse terminado, estaria mais apta a vender seu livro. E, assim, em pouco tempo, ela poderia se tornar uma autora de best-sellers. 20 anos atrás, porque a educação fracassa. Muitos professores não têm experiência prática, não fazem o que ensinam. Eles não viveram de fato o que ensinam, cometeram erros, aprenderam com eles ou aplicaram essa vivência conforme praticavam e se aprimoravam. As escolas nos ensinam a ler e memorizar. Acredito que estudar é a chave para implementar o que aprendemos. Kim e eu nos reunimos com nossos conselheiros várias vezes por ano e escolhemos livros para ler e estudar juntos. Como cone de aprendizagem. Capítulo 1. Mostra. Discutir e interagir são ótimas maneiras de aprender. Quando publiquei meu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola. Em tradução livre, um editor sugeriu que eu mudasse o título para a Economia da Educação. Falei que com um título como este eu só conseguiria vender 2 exemplares, um para minha família, o outro para o meu melhor amigo. O problema é que eles esperariam ganhá-lo. O título agressivo, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, foi escolhido porque eu sabia que assim obteria toneladas de publicidade. Sou favorável à educação e acredito em reforma educacional. De outra forma, porque continuaria insistindo em mudanças no nosso sistema de ensino antiquado. Por isso, escolhi um título que me permitisse ir a mais programas de televisão e rádio, simplesmente por causa da controvérsia. Muitas pessoas pensaram que eu era louco, mas o livro vendeu muito bem. Você deve saber um pouco de tudo. Era a sugestão do pai rico. Quando me formei na Academia de Marinha Mercante dos Estados Unidos, em 1969, meu pai instruído ficou feliz. A Standard Oil da Califórnia me contratara para sua frota de navios-tanque. Eu era terceiro imediato e o pagamento era baixo em comparação ao dos meus colegas, mas era um bom emprego para um recém-formado. Meu salário inicial era cerca de $42.000 ao ano, incluindo as horas extras, e eu só trabalhava durante 7 meses. Tinha 5 meses de férias. Se eu quisesse, poderia ter ido para o Vietnã com uma empresa de navegação subsidiária e teria com facilidade dobrado o meu salário, em vez de descansar nas férias. Tinha uma grande carreira na minha frente. Contudo, me demiti 6 meses depois e fui para a Marinha dos Estados Unidos para aprender a voar. Meu pai instruído ficou arrasado. Meu pai rico me deu parabéns. Nos contextos tanto escolar quanto profissional, estava na moda a especialização. Isto é, para ganhar mais ou obter uma promoção, era necessário se especializar. É por isso que médicos começam a residência imediatamente em uma área específica, como ortopedia ou pediatria. O mesmo se aplica a contadores, arquitetos, advogados, pilotos e outros. Meu pai instruído acreditava no mesmo dogma. Ficou empolgado quando finalmente concluiu o doutorado. Ele muitas vezes admitia que as escolas recompensam as pessoas que estudam mais e mais a respeito de menos e menos. O pai rico me incentivava a fazer exatamente o oposto. Você deve saber um pouco de tudo. Era a sua sugestão. É por isso que durante anos trabalhei em diferentes áreas das suas empresas. Por um tempo, trabalhei no departamento de contabilidade. Embora eu, provavelmente, nunca chegasse a ser um contador,
Ele queria que eu aprendesse por osmose. O pai rico sabia que eu pegaria o jargão e uma noção daquilo que é importante e do que não é. Também trabalhei como ajudante de garçom e como operário de construção civil, bem como em vendas, reservas e marketing. Ele estava preparando Mickey e a mim. Insistia em que nos sentássemos para assistir aos seus encontros com diretores de banco, advogados, contadores e corretores. Queria que conhecêssemos um pouco sobre cada aspecto do seu império. Quando abandonei o meu emprego bem remunerado na Standard Oil, meu pai instruído teve uma conversa séria comigo. Estava perplexo. Não entendia a minha decisão de largar uma carreira que oferecia salário alto, grandes benefícios, muito tempo de folga e oportunidades de promoção. Quando me perguntou certa noite, por que se demitiu? Não consegui, por mais que tentasse, explicar para ele. Minha lógica não se encaixava na dele. O grande problema é que minha lógica era a do meu pai rico. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Meu pai instruído pensou que eu tivesse ido para o curso para aprender a ser um oficial náutico. O pai rico sabia que eu estava lá para estudar comércio internacional. Enquanto estudava, fiz transporte de cargas. Naveguei em grandes cargueiros, em navios de passageiros pelo Extremo Oriente e pelo Pacífico Sul. O pai rico me incentivava a navegar pelo Pacífico em vez de ir para a Europa porque sabia que as nações emergentes estavam na Ásia e não no velho continente. A maioria dos meus colegas de turma, incluindo Mickey, ainda participava de festas nas suas fraternidades. E eu já estudava comércio, pessoas, estilos de negócio e culturas no Japão, Taiwan, Tailândia, Singapura, Hong Kong, Vietnã, Coreia, Tahiti, Samoa e Filipinas. Eu também frequentava festas, mas não em fraternidades. Cresci rapidamente. O meu pai instruído não conseguia entender por que eu me demitira do emprego e entrara para a Marinha dos Estados Unidos. Disse-lhe que queria aprender a voar, mas realmente queria aprender a comandar tropas. O pai rico me explicara que a parte mais difícil da condução de uma empresa é a gestão de pessoas. Ele passara 3 anos no exército. Meu pai instruído fora dispensado do serviço militar. O pai rico me falou do valor de aprender a liderar pessoas em situações difíceis. Liderança é o que você precisa aprender agora, dizia. Se não for um bom líder, receberá um tiro pelas costas, como ocorre nos negócios. Ao voltar do Vietnã, em 1973, me desliguei. Embora adorasse voar, consegui um emprego na Xerox Corporation. Fui para lá por uma razão, e não eram os benefícios. Eu era bastante tímido e a ideia de vender me parecia a coisa mais apavorante do mundo. A Xerox tem um dos melhores programas de treinamento em vendas dos Estados Unidos. O pai rico ficou muito orgulhoso de mim. Meu pai instruído ficou envergonhado. Sendo um intelectual, considerava que os vendedores estavam abaixo dele. Trabalhei na Xerox durante 4 anos, até que superei o medo de bater as portas e ser rejeitado. Ao alcançar, permanentemente, um lugar entre os 5 maiores vendedores, me demiti e fui em frente, deixando para trás outra grande carreira em uma ótima empresa. Ser empregado é estar pregado em dívidas. Em 1977, formei minha primeira empresa. O pai rico preparara Mickey e eu para assumirmos empresas, de modo que agora eu precisava formá-las e colocá-las para funcionar. Meu primeiro produto, uma carteira de nylon e velcro, era fabricado no Extremo Oriente e remetido para um armazém em Nova York, perto da escola que eu frequentara. Minha educação formal estava completa e era tempo de testar as minhas asas. Se eu fracassasse, estaria falido. O pai rico achava que era melhor quebrar antes dos 30. Você ainda tem tempo de se recuperar, era seu conselho. Na véspera do meu 30º aniversário, a primeira remessa saiu da Coreia para Nova York. Hoje, ainda faço negócios internacionais. E, conforme o pai rico me incentivou, procuro os países emergentes. Atualmente, a minha empresa de investimentos abarca países da América do Sul e da Ásia, além da Noruega e da Rússia. Existe um trocadilho que define bem: ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente,
Eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Como a escola não acha que a inteligência financeira é inteligência, a maioria dos trabalhadores vive dentro das suas posses. Trabalham e pagam as contas. 20 anos atrás. Quem são seus professores? Uma lição do pai rico que se tornou clara como água ao longo dos últimos 20 anos é a importância de escolher os professores que realmente realizaram o que você deseja. A outra terrível teoria da administração, que diz: os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos, e os empregadores pagam apenas o suficiente para os trabalhadores não irem embora. E se você observar a escala salarial da maioria das empresas, dirá que há uma certa verdade nessa afirmação. A consequência prática é que, em geral, os trabalhadores não progridem. Eles fazem o que foram ensinados a fazer: conseguir um emprego seguro. A maioria dos empregados se concentra em salários e benefícios que os remuneram em curto prazo, mas que são frequentemente desastrosos em longo prazo. Já eu recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. É preciso ver que habilidades se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida dos ratos. Uma vez aprisionadas em um processo permanente de pagamento de contas, as pessoas se tornam os pequenos hamsters correndo em suas gaiolas. Suas pequenas pernas peludas correm agitadas. A roda gira furiosamente, mas dia vai, dia vem. Ainda estão na mesma gaiola. Ótimo emprego. No filme Jerry Maguire, A Grande Virada, com Tom Cruise, há grandes bordões. Talvez o mais memorável seja: me mostre o dinheiro. Mas a outra frase que me parece mais verdadeira aparece na cena em que Tom Cruise está saindo da empresa. Ele acaba de ser demitido e pergunta para toda a empresa: quem quer me acompanhar? E todos permanecem silenciosos e petrificados. Apenas uma mulher se levanta e diz: eu gostaria, mas daqui a 3 meses serei promovida. A afirmação é provavelmente a mais verdadeira de todo o filme. É o tipo de frase que as pessoas usam para continuar trabalhando de forma a pagar suas contas. Sei que meu pai instruído aguardava por seu aumento anual e todo ano ficava desapontado. Então ele voltava a estudar para se tornar mais qualificado, na esperança de ganhar outro aumento. Mas novamente sofri uma decepção. 20 anos atrás. O principal medo. Vale repetir. O principal medo dos norte-americanos é o envelhecer a viver mais do que seu dinheiro. Muitos planos de aposentadoria mudaram para um plano de benefício definido versus um de contribuição definida, com um limite máximo para o montante total alterando as regras de planejamento da aposentadoria e as dos programas assistenciais. Frequentemente, pergunto às pessoas: para onde essa atividade diária está levando você? Como pequeno hamster, duvido que as pessoas olhem para onde seu trabalho árduo as está levando. O que o futuro lhe reserva. Em seu livro, Te Retirement Mito, o Mito da Aposentadoria, em tradução livre, Craig S. Carpel escreve: visitei a sede de uma grande empresa nacional de consultoria especializada em aposentadorias e falei com uma diretora administrativa que planeja exuberantes planos para altos executivos. Quando lhe perguntei o que as pessoas comuns poderiam esperar receber como aposentadoria, ela disse, com um sorriso confiante: a bala de prata. O que é a bala de prata? Perguntei. Ela deu de ombros e falou: se os baby boomers descobrem que não têm dinheiro suficiente para viver quando forem mais velhos, sempre podem dar um tiro nos miolos. Carpel continua explicando a diferença entre os antigos planos de benefícios definidos e os novos, de contribuições programadas, que são mais arriscados. Não é um quadro animador para a maioria das pessoas que está trabalhando atualmente. E isso é só a aposentadoria. Quando se acrescentam despesas médicas e casas de repouso para idosos, o quadro se torna aterrador. Então, muitos hospitais em países em que a medicina é socializada já enfrentam dilemas dramáticos, como: quem permanecerá vivo e quem vai morrer? Eles tomam essas decisões com base no orçamento e na idade dos pacientes. Os cuidados médicos são destinados ao paciente mais jovem. O paciente mais velho fica para o fim da fila. Assim como os ricos podem se permitir uma educação,
Eles também podem se manter vivos enquanto aqueles com pouca fortuna morrem. 20 anos atrás, os custos médicos sobem. As pessoas estão vivendo mais tempo e os cuidados de saúde ficam cada vez mais caros. Os fabricantes de medicamentos cobram mais e as companhias de seguros pagam menos. Quase todos sentem o aperto no orçamento. Embora as especificidades e estatísticas variem, a maioria das pesquisas aponta que as falências nos EUA resultam de custos médicos descontrolados. Então, eu penso, há trabalhadores focados no futuro ou a preocupação é apenas o próximo contra-cheque, sem questionamento algum sobre o que virá mais adiante? Quando falo com adultos que querem ganhar mais dinheiro, sempre dou o mesmo conselho. Sugiro que pensem em longo prazo, em vez de trabalhar simplesmente pelo dinheiro e pela segurança, que são, admito, importantes. Sugiro que procurem um segundo emprego, em que possam aprender outra habilidade. Muitas vezes recomendo que se integrem a uma empresa de marketing de rede, também chamada de marketing multinível, se quiserem adquirir habilidades de venda. Algumas dessas empresas têm excelentes programas de treinamento que ajudam as pessoas a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais a maioria das pessoas não é bem-sucedida. A instrução vale mais do que o dinheiro, em longo prazo. Quando ofereço esta sugestão, ouço muitas vezes: "Ah, isso é muito trabalhoso" ou "só quero fazer o que me interessa". Quanto à primeira resposta, retruco: então o senhor prefere passar a vida entregando 50% do que ganha ao governo. Quanto à segunda observação, digo: eu não tenho interesse em ir à academia de musculação, mas vou para me sentir melhor e viver mais. Infelizmente, há verdade no velho ditado: não se pode ensinar truques novos a um cachorro velho. A menos que a pessoa esteja acostumada a se reinventar, é difícil mudar. Mas, para aqueles que ainda estão em cima do muro em relação à ideia de trabalhar para aprender algo novo, ofereço esta palavra de incentivo: viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, fica fácil. Em muitas ocasiões, ficava aborrecido de ter que ir para a academia, mas chegando lá, em movimento, era ótimo. Depois dos exercícios fico feliz de ter me decidido a ir. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e insiste em se especializar em sua área, assegure-se de trabalhar em uma empresa sindicalizada. Os sindicatos foram planejados para proteger especialistas. Meu pai instruído, depois de ter caído em desgraça junto ao governador, tornou-se presidente do Sindicato de Professores do Havaí. Ele dizia que esse era o trabalho mais pesado que já tivera na vida. Meu pai rico, por outro lado, passou toda a sua vida fazendo o possível para que suas empresas não fossem sindicalizadas. Ele foi bem-sucedido. Embora os sindicatos fizessem força, o pai rico sempre conseguiu combatê-los. Pessoalmente, não tomo partido, porque posso ver a necessidade e os benefícios de ambas as situações. Se seguir os conselhos da escola, tornando-se altamente especializado, então procure a proteção do sindicato. Por exemplo, se eu tivesse prosseguido na carreira de piloto comercial, teria procurado trabalhar em uma empresa em que o sindicato fosse forte. Por quê? Porque minha vida teria sido dedicada a aprender uma habilidade que só tem valor em um ramo de atividade. Se eu tivesse que abandonar esse ramo, as minhas habilidades não teriam valor em outras áreas. Um piloto sênior, com 100.000 horas de voo, ganhando os $150.000 ao ano, teria dificuldades em encontrar um emprego com igual remuneração como professor. As habilidades não se transferem necessariamente de um ramo de atividade para outro. Os pilotos recebem salários altos por possuírem habilidades que não teriam valor, por exemplo, no sistema de ensino. Atualmente, o mesmo pode ser dito sobre os médicos. Com todas as mudanças ocorridas na medicina, os especialistas têm que se agrupar em organizações médicas como os planos de saúde. Sem dúvida,
Os professores precisam se sindicalizar. Atualmente nos Estados Unidos o Sindicato dos Professores é o maior e mais rico deles. A Associação Nacional de Educação tem uma força política tremenda. Os professores precisam da proteção do seu sindicato porque suas habilidades também têm valor escasso fora da área da educação. De modo que a regra prática é, se for altamente especializado, sindicalize-se. É a coisa inteligente a se fazer. Quando pergunto às minhas turmas, quais de vocês fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's? Quase todos levantam a mão. Então, pergunto, se a maioria de vocês faz um hambúrguer melhor do que o do McDonald's, como é possível que o McDonald's ganhe mais dinheiro do que vocês? 20 anos atrás, sistemas igual TI. No mundo de hoje, os sistemas são TI. A tecnologia da informação. Como você usa todos os recursos disponíveis. Esse é outro motivo para escolher com sabedoria sua equipe, seus conselheiros e professores. Atualmente, o presidente da Richtad é um gênio da TI. Construiu uma equipe que usa a tecnologia para melhorar nossos sistemas, processos e comunicações, enquanto mantém um olho no futuro e nas novas ferramentas que nos serão oferecidas. A resposta é óbvia. O McDonald's é um ótimo sistema de negócios. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres é que se concentram na preparação do melhor hambúrguer e sabem pouquíssimo sobre sistemas de negócios. Um amigo meu, do Havaí, é um grande artista. Ganha bastante dinheiro. Um dia, o advogado de sua mãe ligou dizendo que ela lhe deixara os $35.000. Isso foi o que sobrou dos seus bens depois que o advogado e o governo pegaram sua parte. Imediatamente, ele viu uma oportunidade de aumentar seus negócios usando parte desse dinheiro em publicidade. 2 meses depois, seu primeiro anúncio em cores, de página inteira, apareceu em uma revista cara voltada para os muito ricos. O anúncio rodou durante 3 meses. Ele não teve nenhum retorno e toda sua herança foi embora. Agora ele quer processar a revista por ter sido enganado. Esse é um caso típico de alguém que pode fazer um belo hambúrguer, mas conhece pouco de negócios. Quando eu lhe perguntei o que tinha aprendido, sua resposta foi que publicitários são impostores. Então lhe perguntei se não gostaria de fazer um curso de vendas e outro de marketing direto. Sua resposta foi: não tenho tempo e não quero jogar dinheiro fora. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades e fazer um hambúrguer melhor em vez de pensar em como vender e entregá-lo. Talvez o McDonald's não faça o melhor hambúrguer, mas é o melhor na distribuição de um sanduíche mediano básico. O pai pobre queria que eu me especializasse. Era assim que ele acreditava que eu ganharia mais. Mesmo depois de ouvir do governador do Havaí que não poderia mais trabalhar no governo do estado, meu pai instruído continuou me incentivando a me especializar. O pai pobre, então, tomou posse da causa do Sindicato dos Professores, fazendo campanhas por mais proteção e maiores benefícios para esses profissionais altamente especializados e instruídos. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado você se torna, mais fica amarrado e dependente dessa especialização. O pai rico aconselhava-me que a mim a nos prepararmos. Muitas grandes empresas fazem o mesmo. Procuram jovens recém-formados nas faculdades e começam a preparar essas pessoas para exercerem, um dia, altos cargos na organização. Esses jovens brilhantes não se especializam em um departamento. Eles percorrem os vários departamentos para aprender todos os aspectos dos sistemas de negócios. Os ricos frequentemente preparam seus filhos ou os filhos dos outros. Ao fazê-lo, os jovens adquirem uma visão geral das operações da empresa e conhecem a inter-relação entre os vários departamentos. A geração da Segunda Guerra Mundial considerava ruim ficar trocando de emprego. Hoje, considera-se uma atitude inteligente, já que as pessoas pretendem ficar mudando de emprego em vez de buscar maior especialização. Por que não pensar em aprender mais do que em ganhar? Em curto prazo, você pode ganhar menos. Em longo prazo, resultará em grandes dividendos. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são: 1.
Gerenciamento de fluxo de caixa 2. Administração de sistemas 3. Coordenação de pessoas, 20 anos atrás. Vendas igual renda. O consultor da Randstad e grande amigo Blair Singer, nosso especialista em vendas, tem martelado na minha cabeça por 30 anos. Vendas igual renda. Sua capacidade de vender, comunicar e ressaltar seus pontos fortes afeta diretamente seu sucesso. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. E a habilidade de vender, portanto, de comunicar-se com outro ser humano, seja cliente, funcionário, chefe, cônjuge ou filho. A base para o sucesso pessoal são habilidades de comunicação como redigir, falar e negociar que são cruciais para uma vida de sucesso. São habilidades que exercito constantemente, fazendo cursos ou comprando materiais educacionais para expandir o meu conhecimento. Como já mencionei, meu pai instruído, quanto mais competente se tornava, mais arduamente trabalhava. Ele também se via cada vez mais encurralado conforme se especializava. Embora seu salário aumentasse, suas opções diminuíam. Pouco depois de ter sido mandado embora do trabalho no governo, descobriu como era vulnerável profissionalmente. É semelhante ao que ocorre com os atletas profissionais que de repente sofrem uma lesão ou ficam velhos demais para o esporte. Sua posição bem remunerada é perdida e eles têm habilidades limitadas às quais recorrer. Penso que é por isso que o meu pai instruído se envolveu tanto com os sindicatos. A partir daí, ele percebeu o quanto o sindicato poderia tê-lo favorecido. O pai rico incentivou-me e a mim a saber de tudo um pouco. Ele nos encorajou a trabalhar com pessoas mais espertas do que nós e a reunir pessoas inteligentes para trabalhar em equipe. Hoje, isso seria chamado de sinergia de especialidades profissionais. Atualmente, encontro ex-professores ganhando centenas de milhares de dólares ao ano. Eles ganham tanto porque têm outras habilidades além das especializadas de sua área. Eles podem tanto ensinar quanto vender e comercializar. As habilidades de venda e marketing são difíceis para muitas pessoas, sobretudo em decorrência do medo da rejeição. Quanto melhor você se comunicar, negociar e lidar com esse medo, mais fácil será a vida. Da mesma maneira que aconselhei aquela jornalista que queria se tornar autora de best-sellers, repito isso para todos hoje em dia. Ter uma especialização técnica tem seus prós e contras. Tenho amigos que são gênios, mas não conseguem se comunicar efetivamente e, em consequência, seus ganhos são lamentáveis. Eu os aconselho a passar um ano aprendendo a vender. Mesmo se não ganharem nada, sua capacidade de comunicação melhorará. E isso não tem preço. Além de sermos bons aprendizes e vendedores e de entendermos de marketing, devemos ser tanto bons professores quanto excelentes alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, devemos ser capazes tanto de doar quanto de receber. Em casos de dificuldades financeiras, frequentemente, o que falta é essa troca. Sei de muita gente que é pobre porque não é nem bom estudante nem bom mestre. Ambos os meus pais eram homens generosos. Ambos tinham doar como primeira regra. A educação era uma de suas formas de doação. Quanto mais doavam, mais recebiam. Uma diferença evidente estava na doação de dinheiro. Meu pai rico doava altos montantes. Doava para a igreja, para instituições de caridade, para sua fundação. Ele sabia que para receber dinheiro, você deve doá-lo. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. É por isso que existem instituições como a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford. São organizações destinadas a pegar a própria riqueza e aumentá-la, bem como a distribuí-la perpetuamente. 20 anos atrás, áreas de mudança. Os ventos da transição, da educação e de seus sistemas estão soprando. Com sangue jovem em Washington, há um novo requisito para a escolha da escola, e os estudantes procuram, e até exigem, professores com experiência prática. Eu sempre acreditei que mudar as coisas requer primeiro que eu me transforme. Hoje, muitas pessoas escolhem a mudança e a defendem. Em um sistema antiquado, obsoleto, os verdadeiros vencedores serão as crianças, que poderão finalmente aprender sobre o dinheiro na escola. O meu pai instruído costumava dizer sempre,
Quando tiver algum dinheiro sobrando, vou doá-lo. O problema é que nunca via um extra. Trabalhava sempre mais para conseguir mais dinheiro em vez de se concentrar na principal lei do dinheiro. DI. Então, receberá. Em vez disso, ele acreditava em receba para poder doar. Concluindo, me tornei meus dois pais. Uma parte de mim é um capitalista convicto que adora o jogo do dinheiro fazendo dinheiro. A outra é o mestre socialmente responsável que está profundamente preocupado com o crescente hiato que separa os privilegiados dos desvalidos. Acredito que o principal responsável por esse abismo é o sistema de ensino obsoleto. Seção de estudo. Capítulo 6. Lição número 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Capítulo 6. Lição número 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Resumo. Robert foi entrevistado uns anos atrás em Singapura por uma jornalista que, durante a conversa, revelou que queria ser autora de best-sellers, como ele. Mas seus romances, que todos diziam ser excelentes, nunca chegaram a lugar algum. Robert sugeriu a ela um treinamento em vendas. Aquilo ofendeu a jornalista, que disse ter um mestrado em literatura inglesa e não entendia como aprender a vender a ajudaria. Na verdade, ela odiava vendedores. Quando Robert apontou que ele era um autor de best-seller e não um exímio autor, ela respondeu que nunca se rebaixaria tanto quanto um vendedor, e encerrou a entrevista. Há pessoas talentosas ao redor de todos nós que travam batalhas financeiras, tal como aquela jornalista. Nas palavras de um consultor empresarial, falta uma habilidade para que atinjam a grandeza. Isso significa que muitos de nós nos especializamos. Se aprendermos e dominarmos apenas mais uma habilidade, a nossa renda se multiplicará exponencialmente. Quando se trata de dinheiro, a única habilidade que a maioria das pessoas conhece é trabalhar arduamente. Se aquela repórter fizesse alguns cursos de marketing e vendas e depois conseguisse um emprego em uma agência de publicidade, aprenderia a fazer milhões com publicidade gratuita, uma habilidade que poderia usar para transformar seu romance em um best-seller. Quando Robert lançou seu primeiro livro, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Se quiser ser rico e feliz, não vá para a escola. Em tradução livre, um editor sugeriu que alterasse o título para a Economia da Educação. Mas Robert sabia que aquele título não venderia. Mesmo sendo a favor da educação, escolheu um título controverso, porque sabia que daria mais mídia. E funcionou. Quando se formou na Academia de Marinha Mercante do ZEUA, em 1969, foi contratado como oficial náutico por uma frota de petroleiros da Standard Oil. O pagamento era razoável. Tinha 5 meses de férias anuais. Poderia ter sido uma boa carreira, mas, depois de 6 meses, Robert saiu para integrar o corpo de fuzileiros navais e aprender a voar. Em vez de se especializar, como muitos fazem, incluindo o pai pobre Robert buscava novas habilidades. O pai rico encorajava, dizendo para ele aprender um pouco de tudo. Foi por isso que Robert e seu amigo, Mickey, trabalharam em diversas áreas da juventude para ter experiências diversificadas. O pai pobre não entendia a decisão de deixar o trabalho na Standard Oil. Ele pensava que Robert fora à escola para se tornar um oficial naval. Mas o que o pai rico sabia era que Robert ia à escola para aprender sobre negociações internacionais. E entrou para os fuzileiros navais para aprender a liderar tropas. Aquela habilidade de liderança o ajudaria em qualquer negócio que surgisse em seu caminho. Em 1973, Robert deixou a Marinha e conseguiu um emprego como vendedor na Xerox Corporation, apesar de ser uma pessoa tímida. Na verdade, porque era tímido que aceitou o trabalho. A Xerox tinha um dos melhores programas de treinamento em vendas do país, e lá Robert pôde superar seu medo de bater de porta em porta e ser rejeitado. Quando se tornou um dos vendedores mais produtivos, ele saiu. Robert montou sua primeira empresa em 1977, vendendo carteiras fabricadas no Extremo Oriente, que eram enviadas para um armazém de Nova York. Era hora de testar suas asas. Atualmente, ele ainda fecha negócios internacionais. Muitas pessoas trabalham com afinco para conseguir um emprego seguro,
focando o pagamento e os benefícios em curto prazo. O que deveriam fazer é procurar um trabalho que os ensine as habilidades de que precisam. As pessoas estão mirando o horizonte ou só o próximo pagamento. Em seu livro, Te Retirement Meet, Craig S. Carpel escreve sobre os muitos desafios que aguardam as pessoas na aposentadoria, e o quadro assustador que será a realidade de muitas pessoas. Robert recomenda ter uma visão de longo alcance. Em vez de simplesmente trabalhar por dinheiro e segurança, arranjar um segundo emprego para adquirir uma segunda habilidade. Muitos resistem a essa ideia, porque não estão preparados para mudanças. Mas é como ir à academia. Você pode ter que se forçar a começar, mas se sentirá realizado por tê-lo feito depois que o treino terminar. Se não estiver disposto a trabalhar para aprender algo novo e, em vez disso, insistir em se tornar altamente especializado na sua área, certifique-se de que a empresa em que trabalha é sindicalizada. Sua especialização pode ser inútil em outros campos. Robert pergunta a seus alunos quantos deles fazem um hambúrguer melhor do que o do McDonald's. Muitos levantam as mãos. Mas a razão pela qual o McDonald's faz milhões é porque é um sistema de negócios impecável. O mundo está cheio de pessoas pobres que são talentosas. Para ter sucesso, elas precisam despender seu tempo adquirindo mais habilidades, como o sistema comercial do McDonald's. O pai pobre queria que Robert se especializasse, mesmo que isso não fosse aplicável para a sua vida. Ele nunca entendeu que quanto mais especializado se torna, mais você se prende e depende daquela área restrita. O pai rico, por outro lado, encorajava Mick e Robert a se preparar e aprender sobre diferentes áreas de negócios. Para a geração da Segunda Guerra Mundial, era considerado ruim ficar trocando de emprego. Hoje, isso é algo sagaz. Faz com que aprenda mais e gera dividendos em longo prazo. As principais habilidades de gestão necessárias para o sucesso são: 1. Gerenciamento do fluxo de caixa. 2. Administração de sistemas e 3. Coordenação de pessoas. E as habilidades específicas mais importantes são vendas e marketing. Habilidades de comunicação como escrever, falar e negociar são cruciais para uma vida bem-sucedida. São essas habilidades que Robert aprimora constantemente, participando de cursos ou adquirindo materiais educacionais para expandir seu conhecimento. As habilidades de vendas e marketing são difíceis para a maioria das pessoas, principalmente pelo medo da rejeição. Quanto melhor souber comunicar, negociar e lidar com o medo da rejeição, mais fácil sua vida se tornará. Ter especialização técnica tem seus prós e contras. As pessoas que se enquadram neste caso devem expandir suas habilidades de comunicação. Todos nós devemos aprender a ser tanto bons professores quanto alunos. Para sermos verdadeiramente ricos, precisamos ser capazes de doar e receber. Ensinar era uma das maneiras pelas quais ambos os meus pais doavam aos outros. Mas o pai rico também doava dinheiro para a sua igreja, instituições de caridade e a sua fundação. Ele sabia que, para receber dinheiro, também precisava doá-lo. O pai pobre sempre dizia que doaria dinheiro se restasse algum, mas nunca sobrava. Em vez de dê, então, receberá. Ele acreditava em receba para poder doar. Robert se tornou seus dois pais, tanto o capitalista radical, que ama o jogo do dinheiro que faz dinheiro, quanto o professor com a responsabilidade social profundamente preocupado com a diferença avultante entre os privilegiados e os desvalidos. Ele considera o obsoletismo do sistema educacional o responsável por esse abismo. Momento do hemisfério esquerdo. Relegar um trabalho promissor pode não ter uma lógica matemática imediata, mas as habilidades que adquirir falarão mais alto que os números em longo prazo. Momento do hemisfério direito. Aprender habilidades que você pensa que não são da sua área irá beneficiá-lo. Momento subconsciente. A habilidade que precisa aprender e conquistar é aquela que você mais teme. Mesmo que tenha que se forçar a isso, como ir à academia se sentirá satisfeito por tê-lo feito. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso? Nesta sessão,
Você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o meu pai rico, era aprender. Sempre fico chocado ao perceber o quão pouco as pessoas talentosas ganham. Existe um trocadilho que define bem: ser empregado é estar pregado em dívidas. Infelizmente, eu diria que isso se aplica a milhões de pessoas. Recomendo aos jovens que procurem emprego pelas oportunidades de aprendizado, mais do que pelo que possam receber. Viver é como ir à academia. A parte mais difícil é se decidir a começar. Uma vez feito isso, fica fácil. O mundo está repleto de pessoas talentosas. Com frequência, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Ter uma especialização técnica tem seus prós e contras. A doação de dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Você conhece pessoas altamente talentosas que ganham pouco dinheiro? O que poderiam fazer de diferente? 2. Como procurou habilidades adicionais além da sua especialização? Qual foi o resultado? 3. Alguma vez você ficou dividido entre um emprego estável e experimentar uma posição que podia lhe dar ganhos maiores em longo prazo? O que baseou sua decisão? 4. Se alguém lhe pedisse conselhos sobre as habilidades profissionais mais importantes, o que diria? 5. Dar tudo de si desempenha um papel crucial na sua vida. Você vê isso como parte importante do seu sucesso. 6. Como poderia agir de maneiras diferentes das atuais?